Olá, olá, gente. Muito bem-vinda a mais um episódio Pod de Capsi, um podcast de duas psicólogas e também imigrantes, Karen e Diana, onde a gente não vai te dizer o que fazer e rimos daquilo que muitas vezes a gente não fez, né? E hoje Verdade. a gente quer conversar sobre mulheres que acreditam na relação amorosa. E porque na nossa experiência, né, Diana, a gente encontrou, na verdade, três perfis muito comuns, né, alinhados aí tudo desse mapeamento nessa conversa que nós tivemos. A primeira é aquela que quer a relação e precisa da relação. A segunda é aquela que quer, mas não necessariamente ela precisa estar numa relação. E a terceira é aquela que não quer, mas precisa estar numa relação, né. E aí a gente começa a fazer esse mapeamento para perceber um pouco melhor como é complexo, né, como é complexo a gente querer estar numa relação amorosa, né, porque nem todo desejo de relação ela é fraqueza, né, as mulheres dizem que querem É. ficar sozinhas, mas também sofrem profundamente, né, aquelas que querem encontrar um par perfeito na vida e às vezes o príncipe encantador nunca chega, né, porque a nossa necessidade de vincular com uma outra pessoa, ela é humana, ela não é patológica, não é para ser patológica, pelo menos por aí, não é mesmo? E quando é que a relação a gente acha que é essencial? O que que você acha de quando é que estar numa relação parece essencial para uma pessoa? Eu acho que, assim, o que a gente primeiro definiu, né, nesse episódio, que é um pouco continuidade do episódio anterior, que era mulheres que estavam Uhum. solteiras, as imigrantes principalmente, né, o nosso foco, são mulheres solteiras, mas que estão bem com essa condição. Eu acho que o episódio de hoje não é muito, ser um fla-flu, né, uma contradição da mulher com que a gente conversou da semana passada. Então, assim, a princípio tá tudo bem desejar estar numa relação, tá tudo bem, Uhum. você não é menos ou mais alguma coisa mais frágil, mais vulnerável, só porque dentro daquilo que você acredita, de se ver numa situação de bem viver, de bem-estar, o relacionamento faz parte, dentro daquilo que você almeja, dentro daquilo como você se identifica e se projeta na vida. Então, Exato. o que a gente está vendo, e acho que tem muito a ver com os perfis de mulheres que a gente acompanha, que a gente já acompanhou ao longo da nossa estrada clínica, é justamente da queixa do não sucesso afetivo, né, dessas mulheres, Uhum. que é isso, né, algumas querem, entendem que isso é importante, e não só entende, como muitas vezes direciona a sua vida para ter isso. E aí é que chega naquele caminho de que fica se espremendo para caber, né. Eu É, acho que é um pouco esse primeiro exemplo que você deu das mulheres que querem e precisam. Quando a gente coloca o precisar, e esse precisar não é uma escolha que uhum. depende só de você, depende do outro, e às vezes você nem conhece esse outro. Eu achava muito interessante que eu perguntava assim, é muito comum as mulheres, né, falam assim: "Ah, eu queria tanto um namorado". Eu falei: "Tá, mas quem? Quem você quer namorar?". "Não sei". Então, às vezes o desejo maior de estar no status de namoro é maior do que a pessoa com a qual você está namorando, está ocupando esse posto. Então, porque quando você quer namorar aquela pessoa, você quer namorar aquela pessoa porque ela tem critério assim, critério assado, defeito assim, defeito assado, e você escolhe se ela serve para ser um belo namorado ou um grande amigo. Mas você está avaliando aquela pessoa e não o status. Eu quero um namoro e tem que ser a qualquer custo, tem que ser qualquer pessoa, contanto que eu esteja namorando. Então, muitas vezes eu acho que, quando a gente tem esse pensamento, né, a gente perde a oportunidade de nomear a relação com o outro, ou tirar daquela relação o melhor que ela pode nos dar, porque a gente quer ela só no lugar do namoro. Às vezes a mulher conhece um cara super legal, super bacana, a química foi mais ou menos, mas ele pode ser um grande amigo, mas se não atendeu a Exato. expectativa de ser um namorado, ela não quer nem para amigo nem para nada. Aí se É, sentiu usada, se sentiu preterida. Na verdade, você poderia olhar para aquela relação, o que que ela tinha de melhor para te dar, e às vezes era só um encontro, sem esse exato. ser lugar de que: "Ai, nossa, me decepcionei". Você se decepcionou com a sua expectativa.
É isso, é bem isso, né. Eu acho que pegar bem nessa parte de o quanto a gente tem expectativa que o outro atinja os nossos critérios de ser um bom namorado, né. Quando a gente pergunta assim: "Mas o que que é um bom namorado para você?", né, daí vem geralmente a resposta de praxe: "Ah, que me respeite, que me ame, que me coloque como prioridade, esteja lá comigo", né. Então, ok, mas que mais que seria essencial para você? Que coisa que também você poderia deixar de lado? Né, aquilo que eu falo que o meu marido e eu, nós somos incompatíveis em relação à questão da alimentação. Eu sou uma pessoa que gosta de experimentar tudo. Ele fala: "Não, não gosto", ele nem viu, né, "Não, não quero, não, não co", assim, é o jeito dele de ver, né, o que que é comida, o que Uhum. que pra ele gosta e o que não gosta, né, então, o quanto a gente consegue ser compatível em algumas coisas, incompatíveis em outras, e mesmo assim não precisar que ele seja daquele jeito para que atinja uma expectativa de eu ir no restaurante XPTO, porque era o meu sonho de fazer. Né, meu sonho de consumo, ou meu sonho de Instagram, de Sim, colocar, né, acho que tem isso também, né, o quanto a gente fica tentando muitas vezes fazer de conta que aquilo é uma realidade, né, e às vezes é uma história de Instagram, é uma história de Instagram, é. não é Histórias de realidade. Instagram. É. Não é mais conto de fadas, né, agora são histórias de Instagram. Não, história de Instagram, exatamente, né, o quanto a gente deixa enganar por essas histórias que podem ser muitas vezes criadas, né, e a gente sabe que dá para criar, sabe que agora ainda mais com inteligência artificial você consegue criar um namorado perfeito, criar o cenário perfeito, criar tanta coisa, né, e na verdade nada daquilo é real. Então o que que é real para as mulheres, né, que querem ter uma relação que está ligada à frustração, né, acho que tem gente está falando de expectativa, eu tô falando de frustração diretamente. Não, o que que eu consigo me sentir frustrada com algo que eu almejava e agora não tenho mais, né. Dá conta, eu dou conta disso? Não dou, Sim. né. Eu tenho aquela que quer, mas não precisa, né, aí é o segundo, já falando do segundo tópico. É. A que quer e não precisa. Eu acho que tem a ver com essa mulher, que a gente falou semana passada, que está bem estando Uhum, solteira, mas ao mesmo tempo eu acho que não é só estar bem solteira, ela não permitiu que os erros cometidos com ela no passado, impeçam que ela tenha a busca pela felicidade no futuro. né. Então, assim, ela entendeu que o relacionamento é mais uma dos pilares do bem-estar dela, mas não é o único, não é essencial, não é vital. Então se vier, vem, soma, vai ser ótimo, Uhum. mas se tiver que ir, a vida vai levar e eu continuo inteira, às vezes um pouco arranhada, um pouco com algumas cicatrizes, mas a vida vai seguir, porque É, eu cheguei nessa história com uma história também, nessa relação, com um histórico de outras relações que também duraram, não vou dizer que não é que não deu certo, mas essas histórias elas tiveram seu prazo e cumpriram seu tempo. Por isso que cheguei como cheguei aonde estou, né, eu acho que hum, tem essa, digamos, serenidade em estar aberta e não estar traumatizada ou culpabilizar as relações futuras por aquilo que não deu certo no passado. Isso também é muito importante, porque é. chegam mulheres nas relações, às vezes, muito machucadas, muito feridas, muito armadas, né. Muito, muito, né, tipo, eu não quero mais, nunca mais ter um relacionamento, né, mas acabou de acabar, né, a relação, a pessoa está muito ferida ainda, ela nem fez o luto direito, ela nem entendeu o que que poderia melhorar, né, tanto como ela como pessoa, ou ela como na própria relação, porque às vezes algumas pessoas que eu atendo, né, eu vejo que aos pouquinhos na terapia, começo a notar que assim: "Poxa, eu também era tóxico, eu também era tóxica", né, eu também Isso pisei na aí, bola, esse é um né. outro episódio, quando a tóxica sou eu. Exato. Então eu como também eu tô aberta para fazer, né, esse tipo de reflexão, no sentido, eu quero, mas eu não preciso, mas será que realmente eu não preciso ou porque tudo aquilo que eu achava que deveria ser não foi porque eu queria que fosse daquele jeito, né, então olhar, tem a parte da serenidade sim, de falar: "Ok, tá tudo certo, cada um vai para o seu caminho", né, e também tem aquela de falar: "Não, mas não é do meu jeito, né, então não É, quero", né. é. Então a gente tava quando a ex-tóxica sou eu, né. E É, é a e já traz parte essa coisa, ou é do meu jeito, do modelo que eu idealizei, ou então pode ir embora. é.
né, e aí mostra uma certa rigidez, né, até mesmo uma inflexibilidade de entender assim entender o outro, né, porque nós não somos perfeitas, né, o outro também não é perfeito, né, então como a gente pode trazer as nossas imperfeições juntos e também entender que a gente não está falando que vai ser maravilhoso, vai ser perfeito também, né, se a gente trouxer a imperfeição, mas como é que a gente alia as imperfeições, lapida algumas coisas e dali sai dá para sair alguma coisa, né, dá para dos Sim, caquinhos que foram feitos ali a gente consegue construir alguma coisa, ou já está quebrado mesmo, não tem como consertar, né. né. Porque é aquela velha história, né, alguns vidros, alguns pratos, alguns copos quebrados não tem como consertar, né, mas tem até uma arte japonesa, né, que consegue fazer, né, que Mosaicos. consegue, né, mexer, né, e colocar das fraturas, das cicatrizes do copo, né, ou mesmo das que quando se quebra, a gente consegue consertar e trazer aquilo como arte, como aprendizado, como algo único, né, e acho que às vezes algumas pessoas, né, não vou dizer talvez casais, porque não sempre são todos os casais, mas algumas pessoas não conseguem lidar com essas fraturas no relacionamento. Né, porque a gente vai sim ter cicatriz, a gente vai ter alguns machucados, mas como eu estou disposto, como eu estou disposta a conversar, a comunicar, né, a organizar isso, e das 2 partes, né, não é só: "Ah, ele precisa ou ela precisa", Não, né, então não é, né, a gente tá falando a relação é 2, sempre são de 2 pessoas, né, se não tiver mais que uma, não é uma relação. Então, como exato. é que a gente faz para ter, né, essa relação mais saudável, né? E aí tem aquela terceira que a gente diz, né, aquela que quer não quer, desculpa, aquela que não quer ter a relação, mas precisa ter. Parece uma sopa de letrinhas, né, quando a gente É, começa mas isso a gente vê muito e eu acredito que é é, possível que todas nós ou qualquer viveu essas 3 fases, viveu esses 3 momentos, né, de ser assim ou de se ver assim. Eu acho que essa mulher que diz que não quer, mas ao mesmo precisa, ela reflete muito num perfil de mulher que precisou ser forte, é autossuficiente, ela faz gestão da própria vida, ela é uma mulher que ela dá conta, ela tá ali, e a gente está falando de mulheres imigrantes, eu acho que dentro das decisões que a imigração nos impõe, né, ela teve que botar a cara, ela decidiu, ela comprou a briga dela mesma e foi lá e fez, é, mas ela não talvez não teve espaço, não teve tempo para olhar sobre que são coisas diferentes, né, sobre as suas carências emocionais, né, de como emocionalmente ela ficou negligenciada, às vezes desde a infância, muitas vezes, né, de que não tinha espaço para ser vulnerável, não tinha espaço para ser frágil, para chorar, porque a vida tinha aham, que seguir. E então ela muito pouco confiável do outro, né, ela é muito confiante no "só vai dar certo se eu fizer, só dá certo se eu estiver à frente". Então dividir, estar num relacionamento, fica um pouco equilibrado, porque quando ela está numa relação, ela está totalmente vulnerável, porque ela não sabe ser cuidada. E aí é isso, eu não quero, porque é como uma defesa, não preciso, relacionamento só atrapalha, só tira meu foco, mas está sempre fazendo escolhas, que levam para relacionamentos e muitas vezes para homens indisponíveis, porque é, aí precisa ser um homem indisponível afetivamente, né, principalmente afetivamente, para afirmar aquilo que ela tem certeza de que ela não precisa estar no relacionamento. Tá vendo? é, Se eu confio, não olha o pre que que acontece. olha da conta, tá vendo? Homem não presta, né, que daquela toda vez que eu né, até a gente brinca aqui, né, eu e meu marido, a gente fala assim, não é que às vezes as pessoas elas têm o dedo podre, é que elas têm o dedo certeiro, né, porque a ideia dela de que todos os homens são tão podres, né, que escolhe justo aqueles, né, que estão realmente que não funcionam para ela, né, então que não realmente vão dar certo. E a gente tá falando de uma autossabotagem, totalmente inconsciente. Né, porque como a gente diz, relacionamento ela é importante, nós somos seres relacionais, o ser humano é sociável, a gente precisa ter outras pessoas para sentir, né, essa troca, sentir a evolução, gostar de se relacionar, gostar de conversar, de falar, de trocar, né, e quando a gente fica muito isolado, já é comprovado, né, que a solidão ela mata, Sim. né, então a gente quer
ter pessoas ao nosso lado, mas também pessoas que sejam saudáveis, né, que consigam realmente entender o nosso ponto, de ser companheiro, companheira, de ser parceiro, e às vezes acha tão difícil, né, o que eu mais escuto hoje em dia, aí falando das redes sociais, que É, a gente escuta tanto, né. Quais as redes sociais às vezes estragam ou ajudam, né, e como está sendo um meio que fast food, né, de pessoas que querem coisas rápidas e muito superficiais, e ter realmente essa conexão, essa habilidade ou mesmo abertura para a vinculação está cada vez mais raro, né, mas o quanto também eu olho para mim, consigo entender o outro, eu consigo ter paciência em relação a quem eu sou, a quem é o outro, né, consigo estar aberto também para isso, né, e é. tem pessoas que diga. Não, é que você estava falando sobre rede social, e eu estava Hum. vendo o quanto que é realmente contraditório, né, porque as redes sociais, a gente fala muito de quê? De exposição, de modelo, o casal do Instagram, e ao mesmo tempo, quanto mais a gente expõe, né, quanto mais a gente se põe na vitrine, mais superficial são as nossas relações, daquilo que a gente está expondo, a gente fica mesmo na superfície, né. E aí eu estava eu não sei onde foi que eu li que era assim, com aquele casal que vive postando foto, né, posta foto tudo junto, é o que está em crise no relacionamento. E eu não sei se você já viu. Estatística de onde eu estou tirando isso, não sei, não é nada Eu não sei, científico, é nada fofoquice pesquisa. mesmo. É fofoca, mas é impressionante, aqueles casais, assim, curioso, né, de que posta tudo, amor da vida, casamento blindado, aquelas coisas tão que falar para o mundo até nem ela conhece, mas Uhum. assim, numa rede social pública dizendo que o quanto que aquilo ali é forte, parece que tá dizendo para as pessoas estão dizendo para si mesmas. E aí de É, repente separou. Ué, mas não estava forte até ontem? Não estava blindado? Né, então, pois é. isso é recorrente, porque às vezes as pessoas tomam os modelos externos Hum, como performar o relacionamento, como é ser feliz num relacionamento, e não olha para dentro para ver como é que esse relacionamento está se construindo. é. É, isso é importante, né, porque quando a gente fala de redes sociais e como a gente quer ser visto no mundo, né, e aí tá falando de status, e É. também tá falando de condição, a gente fala de status e tá falando de estado civil, né, então é um estado, não é casada, você está casada, né, então o quanto você também está feliz, você não é feliz, né, então são momentos que a gente tem de relacionamento, né, e aí a gente tá falando de mostrar para o mundo e olhar para dentro, de que eu quero talvez me convencer de que o casamento ele é muito bom sim, as pessoas vão dizer bem disso, isso vai um dia fortalecer, não sei, uma fantasia, né, mas geralmente e a gente leva um susto, né, acho que eu devo ter levado de amigos, né, ou mesmo de clientes, tem hora que você: "Ah, mas divorciei", eu falei: "Mas você nem trouxe nada do casamento na sessão, como assim? Hum. Você divorciou?". "Não, isso não era um problema", não era um problema, né, tipo, não era um problema. Eu só tô de Não é. luto, só tô mal, entrei em depressão, isso não é um problema, né, porque minha Uhum. preocupação é com o trabalho, né, então é o quanto às vezes, né, a gente fica tão focado em aparências, que eu esqueço ou deixo de lado o meu sentir, realmente. E aí que não nos torna tão humanos, né, é o sentir. É o que a gente fala da nossa existência, a gente traz também muitas vezes, né, de nossa nossa reflexão aqui é, como é que o que que eu como é que eu existo nesse mundo? Qual a minha crise existencial de agora, né? Quais são os meus Uhum. problemas, meus BOs, né? Porque todo mundo tem BO, todo mundo tem problema para resolver, né? A nossa vida é como se fosse uma tem aquele eletrocardiograma, né, que a gente Sim. sobe e desce. E o eletroencefalograma, né, são os 2 pontos Sim. vitais, né, e é isso, né, a vida quando você tá um corpo para verificar clinicamente se ele tem vida, os 2 principais, assim, exames são o eletroencefalograma e o eletrocardiograma, ou seja, pulsação e ela quando essas linhas estão retas, é porque não tem vida. E a Uhum. gente busca na vida justamente uma Hum. linearidade que não nem o nosso corpo nos dá isso, se tá linear porque deu ruim. É. E a gente na nossas experiências a gente quer linearidade, previsibilidade, a gente não essa coisa que você estava falando das redes sociais, de postar, eu acho que também é uma tentativa de se convencer de que o relacionamento só tem coisa boa.
Então É, postar as coisas boas, postar, viver em função do like, do reforço do quanto é feliz, do quanto é blindado, de como somos um uhum, só, é uma forma também de negar que tem a as partes baixas, as partes desafiadoras do relacionamento, mas sim, eu preciso congelar a parte boa, porque eu só quero viver a parte boa. E é, uma coisa que você estava falando sobre rede social, não só para hum, pautar o que o que a gente está vivendo, mas às vezes molda o que sente. Não sei se você já viveu essa experiência, mas muitas vezes a ficha do término do relacionamento para algumas pessoas só cai quando ela é bloqueada pela outra pessoa na rede social. sim, E é sim, isso, né. "Não, a gente é. terminou, a gente é super amigo, tudo certo, parceria, uhul, Uhum, somos amigos, vamos até continuar seguindo a agenda adiante", mas quando "Ah, tá sa eu sei que tá saindo com alguém", até então não ofende. Agora se uma das partes resolve restringir, a sua vida, né, pós-término do outro, assim, você daqui pra frente você não precisa mais acompanhar, você não precisa mais ver, as pessoas, tipo assim, como assim você agora ela se sente excluída da vida do outro, né, porque ela não tá mais é, vendo, não é, porque ela não tá mais acompanhando a rede social do outro. É é, impressionante. exatamente. E aquela sensação, né, acompanha na rede social para ter uma sensação, porque não é a realidade, de ter controle sobre o outro, ainda mesmo não tendo nenhum tipo de relacionamento amoroso, É, né, e mas eu aí tô ali. eu tô ali, eu tô vendo o que tá fazendo, né, eu tô vendo com quem está, né, mas você não tá mais com a pessoa, por que que você tá ali ainda se intoxicando de toda a informação que não te faz bem, né, e aí você diz, é realmente uma coisa muito interessante, né, nesse sentido de que só quando me bloqueia ou só quando eu não tô mais, poxa, nossa, eu nunca imaginei que a pessoa fosse fazer isso comigo. A dor da rejeição vem assim: "Fui bloqueada no Tô WhatsApp". bloqueada, não quer mais falar comigo, não faz mais sentido, né, então assim, não faz mais sentido conversar, não faz mais sentido olhar o que que você está fazendo no teu dia a dia, né, e aí eu escuto às vezes em alguns momentos: "Ah, mas não é imaturidade isso do outro?", né, eu falo assim: "Não, talvez não seja um modo saudável de ver a vida, de falar: "Olha, encerramos bem, tá tudo bem, né, agora eu quero viver minha vida", e infelizmente você não vai fazer parte mais disso. Uhum. Né, e cada um segue o seu caminho, né, então assim, tá tudo bem a gente seguir caminhos diferentes, tá tudo bem também eu não querer mais compartilhar a minha vida inteira com você todos os dias como eu fazia antes, né, só que para isso eu preciso me afastar, né, e às vezes o afastamento é tido como uma agressão, É, né, e na verdade não, é um modo de se proteger, né, que a gente fala assim, é uma autoproteção, é um autocuidado, né, de que às vezes o outro está sofrendo tanto ou não quer mais realmente saber. Porque existe um sofrimento, né, quando você sim. eh, olha o Instagram, olha as redes sociais do outro, "Nossa, mas já está se divertindo, como assim?" Já passou um ano, a pessoa está vivendo a vida, né. Não poderia estar se divertindo, olha, nem está sofrendo, mas você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Né, então o quanto às vezes na rede social a gente cria-se, né, as É. fantasias, cria-se as histórias, né, histórias internas, histórias, né, nem história, né, são histórias que você inventa para poder encaixar tudo aquilo que antes estava tão encaixadinho, né, então quando Não, a gente e é fala tudo fruto da fantasia, é, é, tudo fantasia, tudo Disney. tudo Disney, né, né, tudo para se Sim, sentir bem naquilo, né, eu quero ter uma sensação de ter controle sobre aquilo. E às vezes eu acho que relacionamento é você aceitar o outro sem querer controlar o outro, né, então como é que eu consigo aceitar a pessoa como ela se apresenta, claro, a gente vai falar de: "Isso me incomoda, isso aqui não é legal", né, toalha nem toalha em cima da cama não, porque eu durmo daquele lado, então vamos lá, vamos alinhar, do ainda, né. Ai, né, então, coisas básicas, sabe, assim, gente, de falar disso, é, né, então tudo bem, ok, é verdade, eu morava sozinha, eu não tocava, sempre dormi de um lado, beleza, então vamos alinhar as nossas expectativas, vamos alinhar nosso processo interno, a logística dentro de casa, né, conversas saudáveis, né, alinhamentos também, então, o quanto a gente consegue ter essas conversas abertas, né, e sinceras com o parceiro, com a parceira, e aí a vida flui melhor, né, sem sim. chegar lá e xingar, brigar, né, "Você não pensa em mim, é mesmo, é egoísta", eu falei assim: "Mas esqueci", né.
esqueci, eu saí correndo, coloquei ali, nem lembrei, né, então E eu tem acho que tem uma essas coisa interessante também, que eu lembrei, é que essa mulher, que esse terceiro caso que você trouxe, que é a mulher que afirma não querer, mas está sempre na busca, me parece também aham, um perfil de pessoas, porque uma coisa é um relacionamento, e o relacionamento é isso, é negociar a toalha, negociar, quem faz o que primeiro, quem como é bom para cada um, e isso é uhum, trabalhoso, sabemos disso. Isso é é, exaustivo, isso cansa, isso não é às vezes não é resolvido na primeira conversa, né. uhum, Mas tem muitas mulheres e tem muitas pessoas, de uma maneira geral, que não querem viver isso, principalmente pessoas que talvez vieram de hum, relacionamentos longos, mas aí tem uma outra coisa que antecede tudo isso, que eu acho que é encantador para todo mundo, que é se sentir desejado. Então, sim, muitas pessoas, não querem um relacionamento, mas quer ser desejada. E aí vai buscando espaços e relações justamente que eu acho que o aplicativo também é um bom espaço para performar isso, embora você queira ou não, que é aquela coisa do primeiro contato, aquela conversa uhum, maravilhosa, tudo flui, tudo combina, aí parece que no dia seguinte a pessoa some. E não chega nem a ser um ghost, porque não teve nem encontro. É que por isso que surgiu até uhum, a expressão, né, contatinho, porque fica só no contato, contatinho. conversante, Ah, é conversante. conversante agora? Mudou? Tem Tá, conversante, tem o contatinho, mas aí você tem um conversante que é aquele cara, aquela pessoa que só conversa com você. E aí, entendi. nunca marca o encontro, nunca marca o café, nunca marca o Uhum, nada, porque o grau de satisfação, ele se resolve na conversa, ele fica raso mesmo, né, e aí você uhum, conversando, você é o que você é o personagem que você quer ser, você omite facilmente qualquer um dos seus defeitos e você não está sendo avaliado, né, pelo outro, você não se sente não é, exposto. Então, tem muitas pessoas e mulheres não fogem disso, que não é que ela queira um relacionamento, porque o relacionamento dá trabalho, né, ele é menos verdade. glamourizado do que se parece. Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir escolhida, ela quer se sentir, o frescor de que o cara está encantado e está disposto a estar com ela. Uhum. É, né, e essa às vezes essa busca de querer ser escolhida, aí a gente sempre traz, né, nas sessões, a gente trabalha isso muito, né, de ok, você quer ser escolhida, mas a que custo? É, Né, o quanto está te custando? Né, isso está sendo ok, né, está sendo uma coisa equilibrada entre as 2 partes, ou você está deixando de ser quem você é para poder caber nessa e a gente vai talvez falar um pouco da prateleira, né, para ficar ali exato. na prateleira e ser a escolhida, né, porque Não, se a e o gente está tempo falando de algo passa, desculpa, mas assim, é porque o tempo passa e a gente nas nossa geração, a nossa juventude foi a prateleira das boates, das discotecas, de estar uhum, nos lugares mais de ver gente, de ser vista. E passa o tempo, sim, esses lugares vão mudando, as suas necessidades às vezes vão mudando, né, porque eu já vi casos, né, de mulheres, assim, indo pra balada dia de semana em busca, né, nessa busca em nome de uma liberdade, em nome de uma autonomia, sim, em nome de uma "eu posso", e na verdade estava num ambiente que não gostava, com pessoas que não companhias que não agregavam. Muitas vezes usava a bebida alcoólica como forma de suportar aquele ambiente, porque sóbrio não dá para ter conversa, sóbrio não dá para é. estar ali, e voltava para casa Anestesia, né. e só conseguia voltar para casa, Uhum. eh às vezes 5, 6 da manhã, mas depois que pelo menos tivesse beijado alguém, qualquer pessoa, assim. Não é que conversou, trocou ideia, rolou química, não. Passou, trocou o olho e o outro também pum, deu um beijo, então agora posso ir embora, sabia. Então, diminuir, as etapas da escolha, de se sentir Uhum. escolhido, para no final, assim, valeu a pena a noite, beijei alguém. É, e aí depois a gente vem, né, vem pra consulta no com a gente, me senti usada, me senti um lixo, né, o que que eu tô fazendo com a minha vida, por que que eu sou assim, né, então são questionamentos muito Vazio. comuns, né, porque exatamente, aí vem o vazio,
né, e aí esse vazio, essa busca, né, de ser reconhecida, de ser valorizada, de enxergarem, de colocarem no colo, isso eu escuto muito, né. Eu preciso de alguém que me dê colo, né, só que se a gente falar de dar colo, a única pessoa que te deu colo na tua vida foram seus pais, né, uma pessoa pode te dar suporte, mas talvez colo no sentido de sustentar o tempo todo e trazer tudo que você precisa naquele momento para sobreviver, né, a gente tá falando lá de trás. Então, e aí a gente tá falando de um trabalho mais aprofundado, mais complexo, né, do que às vezes nós estamos buscando nas relações, isso em geral, homens e mulheres, né, o Sim, que a gente busca nas relações, o que realmente a gente busca num parceiro, numa parceira, né, para estar disposto e disponível para que muitas coisas emerjam, que vão emergir, né, mas nesse emergir as coisas consigam se conectar ou se desconectar, né, morrer ou florescer, é. né, porque é o que você diz, é o encontro, né, então quando a gente encontra o outro, a gente troca, né, só que essa troca está sendo o quê? O que que ela está me trazendo, né, muitas vezes a gente diz que aquelas pessoas que às vezes nos incomodam, isso eu vou pegar, talvez muitas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, mas às Uhum. vezes, né, o que eu trago em terapia, né, e mesmo na minha vida, aquelas pessoas que te incomodam são aquelas que mais te ensinam, né, então toda vez que talvez alguma pessoa te incomode tanto, né, faça a pergunta: "O que que essa pessoa está tentando me ensinar?" E não é ensinar propositadamente porque a pessoa sabe mais, não, né, o que 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 ela me talvez é desafia. importante que eu aprenda. O que que ela me desafia ou o que que ela me provoca, né, a gente tá falando do conceito talvez um pouquinho de sombra, né, é uma questão, o que que ela tá me provocando tanto que eu tô deixando de provocar que isso tá me incomodando, né, e aí a gente vai olhando por diversas formas de ser humano, de ser e estar nesse mundo, para tentar entender o que que também eu tô buscando no outro, né, e não é esse tapa-buraco, né, mas não é essa muleta que a gente diz, porque até mesmo porque usar muleta o tempo todo, a gente sabe que é temporário, Verdade. né, a gente precisa andar sozinho. Né, então, anestesiar também para alguns sentimentos faz a gente, muitas vezes, fantasiar demais, né, e não olhar a realidade, né, então o tempo vai passando, a vida vai passando, né, e não tem como a gente parar o tempo, assim: "Não, para, deixa eu pensar e depois o tempo continua", não, o tempo vai continuar. Então, quanto a gente consegue aproveitar esse tempo para poder aprender cada vez mais sobre a gente, né, sobre o que Sim. eu quero, sobre se vale a pena ou não, né. Que faz sentido, né, e não tem às vezes a renovação de votos, né, eu vejo aquilo do tipo: "Eu vou querer continuar com casado de novo? Eu vou renovar de novo pra quê?" Uhum. Você sabe que sobre casamento, né, eu vi foi uma pesquisa há um tempo atrás sobre, o casamento e a intencionalidade de comemorar, eu achei isso muito interessante. Antigamente Uhum, as pessoas casavam por vários critérios, mas um deles era para poder conviver junto, né, sair da casa dos pais e ter uma casa. Então, o casamento ele se tornava, o primeiro espaço, o primeiro momento em que esses 2 uhum. poderiam conhecer na convivência, né, dividir o mesmo espaço, conhecer os hábitos um do outro. E às vezes podia ser bom ou podia ser bem traumático, mas foi o que aconteceu. Hoje em dia, por questão econômica, por questões inúmeras, é muito comum Hã, as pessoas primeiro morarem juntas para ver se dá certo. sim, o E test drive. muitos dele e muitas de porque uma coisa é amor, outra coisa é convivência, É, né. é. E muitas pessoas depois eu estou falando também de uma realidade no Brasil, eu acredito que não é muito diferente para o resto do mundo, mas os Não, primeiros, resolvem as necessidades uhum, práticas e materiais, moram juntas, identificam se dá certo ou não, muitos têm o projeto de família com filhos, têm o filho uhum. e depois fazem o casamento como um sentimento, como uma Simbolismo, celebração né. de que aquilo ali deu certo. Isso, é isso aí. E com É a um participação fechamento, da né. família "Olha, É. deu certo, a gente tem uma família, a É. gente tem filhos e a gente está com a presença dos nossos filhos, Uhum, celebrando que a escolha que a gente fez deu certo, uhum. funcionou". Então eu achei muito bonita essa interpretação, que é claro que contando pelo lado, material também, às vezes vai priorizar comprar a casa, estabilizar financeiramente, estabilizar profissionalmente e fazer a celebração, mas de uma maneira mais global, né. A gente está celebrando um relacionamento que
deu certo, vingou, deu frutos, o que agora a gente tem materialidade para comemorar, do que festejar. Uhum. Eu acho É, isso muito né, bonito e eu acho que ter esse olhar, né, de viver e a partir do vivido, você extrair a sua ideia de que se vale a pena, se não vale, e a gente falando da realidade imigratória, a gente fala muito de mudança, a gente fala muito muito. de recomeçar a vida. E a gente está falando da coragem para recomeçar a vida e por que não recomeçar no amor, né. Sim. Por que não? Isso não é um É. problema, isso não é um defeito, você teve coragem de recomeçar profissionalmente, em outro Uhum. idioma, em outra cultura, do zero, né, novos documentos, como a gente falou, né, lá na Uhum. base da pirâmide de Maslow, a gente recomeça do zero e por que não, também apostar e acreditar que você pode novamente ser feliz, mais uma vez ser feliz, ou pela primeira vez ser genuinamente feliz, né, Sim. traz, para além do oceano. Então, não é uma questão, não é um problema, estarmos, eh, falando de pessoas que acreditam, de mulheres que buscam esse relacionamento, que buscam estar num relacionamento, porém saudável. Saudável, isso é uma coisa que a gente vai falar muito, né, não é estar por estar no relacionamento, mas estar no relacionamento por quê, qual o sentido, qual o significado e se você está sendo respeitada e valorizada nesse momento, Sim, né, porque o que a gente almeja, né, de acho que nesse projeto todo, essa conscientização e principalmente a nossa necessidade de se autovalorizar. Né, necessidade de lutar pelos nossos direitos, necessidade de sim ir atrás do que é nosso, de que importa, né, e até mesmo para honrar todas aquelas mulheres que lutaram tanto por que isso acontecesse, né, não vamos deixar a peteca exato. cair não. Não, Né, né. então vamos continuar nessa luta, vamos continuar, a gente sabe que existe ainda com uma certa frequência em alguns lugares, outras nem tanto, mas a gente sabe também que tem muita gente, lutando para que isso não volte ao que era antes, né, que a gente não seja desvalorizada, que a gente realmente fique aqui, né, que a gente consiga, conquistar as coisas que sejam conquistadas, seja solteira, seja casada, seja enrolada, seja o que, mas que você esteja feliz e sempre respeitada e valorizada do jeito que você merece. Sim. Né, eu acho que encerrando um pouquinho, né, a nossa hoje o nosso podcast falando sobre mulheres que valorizam o relacionamento, né, que querem estar, né, que sonham com isso, de modos diferentes, né. Quer falar alguma coisa, Di? Não, eu lembrei de uma frase, só que não sei se eu vou lembrar ela como eu li. Que você falou Hã. agora das mulheres que nos antecederam, aí era uma coisa a respeito de que mulheres de hoje que têm asas, né, que vão para o mundo, Hum, geralmente elas são filhas de elas vieram de mulheres que ficaram presas em raízes, né, que não tinha muitas possibilidades de escolhas. Então é um pouco, assim, pensar que hoje, o que você falou, né, a possibilidade que uhum. temos de escolher, de mudar de ideia, de talvez ser corajosa e romper ciclos, ela só é possível Sim. porque as mulheres de antes, né, mães, avós, tias, eh, não puderam fazer. Não, né, É. viveram relações possíveis, limitadas, tiveram as suas Uhum. escolhas individuais atravessadas pelas relações, ou até emocionalmente não se sentiam capazes de estar fora de um relacionamento, financeiramente, enfim, tem todo um contexto que pode hoje, eh, talvez, honrar, né, olhar para trás e honrar as histórias dessas mulheres, do que elas viveram ou do que elas não puderam viver, e a gente se sentiu talvez um pouco mais corajosa e fiel ao que a gente deseja, porque performar o desejo não é fácil. Parece simples, mas Não, para uma mulher não é. não é. Não é, né, porque a gente sabe que tem uma série de regras invisíveis da sociedade, né, que dizem que a gente tem que seguir um script. E aquelas que não seguem o script são as, né, transgressoras, né, as desertoras, né, as revolucionárias, As né, e na verdade a gente difíceis. só tá as difíceis, né, e a gente só está querendo viver a nossa vida do jeito que a gente escolheu. Qual a dificuldade de entender isso?
né. Por que que às vezes em um mundo mais masculino é mais fácil e no mundo feminino é mais difícil? Então a ideia de a gente começar a olhar, né, nessa amplitude de direitos iguais, direitos humanos, nem vamos colocar direitos humanos, né, que somos humanos Uhum. iguais, né, como é que a gente consegue também fazer com que isso aconteça, né, e principalmente é importante refletir, se conscientizar, porque com consciência, né, a gente tem a ação. Sem consciência a gente permanece na mesma, Sim. né. É. Muito bem, meninas. Terminando hoje, muito obrigada por estar aqui conosco. Se você gostou, curta, compartilha, né, aquela mesma história de sempre, né. De Curta, sempre. compartilha, comente, né, para que a gente faça cada vez mais e melhor e realmente estar mais alinhadas ao que o que vocês querem ouvir aqui, tá bem? Sim. Toda terça-feira episódio novo. Até a próxima semana e compartilha com aquela amiga que vai gostar de ter essa conversa com a gente. Estamos aqui, né, nesse trabalho, nessa dupla, em que estamos aqui compartilhando com vocês e até o próximo episódio. É isso aí. Um grande beijo. Até a Beijo, próxima, tchau. meninas. Tchau.